A mensagem é tirada do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 40, tempo de confiança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorre-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Desculpa. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Minha gente. Aguarde os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, espere a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se e educar-se, e a vencer serenamente com as lições recebidas. Que assim seja. Alguém quer fazer a prece? Eu faço. Boa noite a todos. E vamos ligar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga que nos presenteia com essa paz, com esse amor, através da mensagem tão edificante, onde Lucas vem nos trazer onde está a nossa fé no poder do Pai, da criação, de tudo aquilo que Ele nos presenteia todo dia. Pedimos, Pai querido, de amor, de misericórdia, a Tua presença nos envolvendo nessa noite de estudo, que as nossas preces, Senhor, possam alcançar os nossos companheiros, amigos deste estudo, que aqui não se fazem presente, mas que eles possam receber a nossa calorosa prece, que onde estiver qualquer sentimento contrário, Senhor, que o Teu amor possa envolver. Te pedimos, Senhor, luz, sabedoria, para a nossa irmã que estará o estudo da noite de hoje, e para nós, Senhor, a Tua paz, o Teu amor e o Teu sentimento mais puro para cada um de nós. Esteja conosco, hoje, agora e para sempre, que assim seja. E assim seja, minha irmã. Desde já passo a palavra à Elvira, para que ela possa apresentar ou reapresentar a facilitadora da noite de hoje. Elvira? Obrigada, Silmária. Obrigada, Sunaide. Obrigada, Vera. Então, hoje, vamos receber pela primeira vez aqui na nossa casa a nossa irmã Juscelia Lima. Ela é palestrante, trabalhadora espírita, aquela faz tudo da casa, um ser de luz. Hoje ela está vinculada à Associação Espírita Casa do Evangelho, fica na cidade de Conceição do Jacuípe, aqui na Bahia. Ju, o tempo é seu. Muito agradecida, Elvira.
pela, pela biografia, pelo carinho, pelo convite. Eu agradeço imensamente a Elvira, a Lenita, que me fizeram o convite para estar aqui, nesta casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita. Uma boa noite para todos nós. É um prazer imenso estar nesse espaço, mesmo que de forma virtual, mas nós sabemos que o que nos liga é o pensamento, é o sentimento, são essas energias que vai nos aproximando, e o virtual tem nos dado a oportunidade de fazermos esse intercâmbio, de conhecer outras almas queridas, irmãos que comungam do mesmo ideal. E para mim é uma alegria imensa cada vez que eu participo de uma tarefa, que eu vou conhecendo novas pessoas, porque a minha família ela vai se ampliando no fortalecimento desses laços. Então, eu parabenizo a essa instituição, né, essa casa, pelos seus 75 anos de fundação, o Centro Espírita Jesus, o Nazareno, Juventude Espírita Luiz Sérgio, que fica situado, pelo menos é o que está no card, na cidade de Itambé. Gratidão imensa pelo convite, pelo carinho. E também parabenizando pelo estudo desta obra, porque se fala muito, eu mesmo sou uma das pessoas que falam muito sobre o exemplo do nosso irmão Jacó, desse livro Voltei. Já fizemos outros trabalhos referente a esse livro, e quando nós vamos ler, estudar, refletir sobre a vida, a obra, a ação de Jacó, de irmão Jacó, a gente traz para a nossa vida, nós trazemos todo esse conteúdo para a nossa vivência, principalmente no momento atual da nossa existência, e nos perguntamos, e o estudo que nós fazemos, qualquer um deles, é para nós perguntarmos a nós mesmos o que é que eu estou fazendo com esse conteúdo, com esse estudo, com essas informações. O que é que essa história ela traz para mim, para a minha vida, e me impede para fazer, para agir. Então, que nós possamos refletir sobre cada capítulo, sobre o livro de forma completa, todo o seu conteúdo, trazendo para a nossa vida. Semana passada foi estudado o capítulo 13, que tem como tema Revendo Círculos de Trabalho. Eu entrei no estudo, já havia começado, peguei parte do estudo, mas foi falado para quem estava presente sobre revendo círculos de trabalho, observação na crosta, cortando a via pública, aula de preparação espiritual, é só para a gente relembrar um pouco do que foi estudado a semana passada, nos serviços de doutrinação. Então, o irmão Jacó, ele vem nos apresentar, nesse capítulo 13, todos esses temas, esses assuntos que nós acabamos de falar. E segue ele, agora no capítulo 14, falando sobre excursão confortadora. Excursão confortadora. É um livro que nós sabemos que foi psicografado pelo nosso querido e amado Chico Xavier. E aqui nós vamos fazendo a leitura e nós vamos comentando o que nós entendemos, ou que cada parágrafo nos chama atenção e nos pede para refletirmos. Então, nesse capítulo 14, irmão Jacó, ele continua trazendo essas informações para nós, e ele começa dizendo:
quantas vezes invocamos a luz nos círculos da fé religiosa? Despreocupados, aconselhamos amigos que a procurem e em muitas ocasiões, inadvertidamente, receitamos-la para os irmãos que consideramos nas sombras. Através de conversações ociosas, indicamos criaturas que não a possuem e sempre que tomamos a palavra em público, suplicamos-la para o mundo em altos brandos. No meu entendimento, eu não sei se vocês que estão aqui nos acompanhando entendem da mesma forma, que ele vem nos chamar a atenção aqui, nesse parágrafo, nos dizendo que cada um de nós que estamos vivendo neste planeta Terra, cada um de nós que estamos agora estudando este capítulo, cada um de nós que estamos aqui, estamos em um grau de evolução diferente. Em um grau de evolução diferente. Muitas vezes, aquilo que é fácil para o meu entendimento, para a minha compreensão, para a minha aceitação, não é fácil para o outro. Inclusive, esse outro pode estar próximo de mim, convivendo comigo. E muitas vezes eu utilizo de palavras, de argumentos, de imposições, querendo que o outro tenha o mesmo comportamento ou o mesmo entendimento que eu tenho relacionado a um determinado assunto, a uma determinada situação. Mas será que a mente daquele ou daqueles que estão, ou que eu quero que compreenda da mesma forma que eu estou compreendendo tal assunto, está aberta, receptiva, para compreender, para aceitar da mesma maneira que eu estou entendendo e aceitando? Então, nós precisamos ter esse entendimento, porque quando ele diz, através de conversações ociosas, indicamos criaturas que não a possuem, e sempre que tomamos a palavra em público, suplicamos-la para o mundo em altos brandos. Como é que eu estou usando o meu argumento, usando o meu verbo? De que maneira é que eu estou esclarecendo? De que maneira é que eu estou passando as informações? É necessário termos esse entendimento. Continua Jacó nos dizendo que, em verdade, semelhante cooperação é oportuna e salutar, quando baseada na sinceridade e na reta intenção. Todavia, frequentemente olvidamos a palavra do Senhor, que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana na iluminação de nós mesmos através do devotamento ao próximo. Eu estou fazendo isso, buscando as informações que chegam até mim, seja num estudo, seja numa palestra, seja em um seminário, seja em uma conversação, para trazer para a minha vida e fazer dessa oportunidade que eu estou a minha autoiluminação? Ou eu quero levar o esclarecimento para o outro ou para os outros? E eu estou fazendo o quê com esse esclarecimento que eu estou passando para os meus irmãos? Porque às vezes eu quero passar para o outro alguma informação, quando na verdade eu deveria estar fazendo isso primeiro para mim. Trazer essa informação como nós estamos fazendo aqui. Quando eu estou apresentando um trabalho, a primeira pessoa que vai entrar em contato com esse trabalho, com essas informações, com esse conteúdo, sou eu. E o que é que eu estou fazendo com esse conteúdo, com informações? Eu estou trazendo para a minha vida, refletindo sobre
ele ou ir fazendo a minha transformação? Ou eu estou apenas querendo levar essas informações para os outros e que os outros se transformem com ela? É importante nós pensarmos e refletirmos sobre essa questão. Jacó continua nos dizendo: o problema avultava em minhas cogitações. Os amigos nada a mim sugeriam, nada reclamavam, amparavam-me, sorridentes e felizes. No entanto, as irradiações brilhantes que as faziam acompanhar constituíam silenciosas advertências para ele. Ele mesmo, naquela conversação com seus amigos, ali, naquele momento, digamos que em um ambiente onde todos estavam conversando, interagindo, os amigos sabiam da condição do nosso irmão Jacó. Sabia que ele estava ali inquieto. Sabia que ele estava se cobrando muito pelo fato dele ainda não ter alcançado, por tanto que ele tinha feito, ele não ter alcançado a iluminação que ele via nos demais companheiros. E ele estava se sentindo muito incomodado com aquela situação. Porque ele pensava: eu fiz tanto, fui um trabalhador dedicado. Mas e por que a minha luz ela não brilha como a dos demais companheiros? E esses amigos estavam ali. Eles estavam ali, sabia do que se passava no íntimo de Jacó. Mas em momento nenhum deles estavam ali reclamando, nenhum deles estavam ali advertindo ao nosso irmão Jacó. Por quê? Porque eles compreendiam aquele irmão que estava ali inquieto. Eles tinham essa compreensão. Era o próprio Jacó que estava cobrando dele próprio. Era o próprio Jacó que estava ali envolto nas suas inquietações. Era ele que se autocobrava e muitas vezes se autopunia. Porque os espíritos superiores, eles nos compreendem. Os espíritos superiores, jamais eles vão apontar o dedo na nossa ferida. Jamais eles vão nos cobrar algo que eles estão vendo e percebendo que nós ainda não temos a condição de vencer aquela situação. Jacó, ele continua dizendo que eu não providenciara luz para mim mesmo. Ele tinha essa consciência. Conduzira muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas. Ele levava essas informações, esses esclarecimentos do Evangelho do Mestre Jesus para muitas almas sofridas, necessitadas, mas esquecer as próprias necessidades. Quando eu, no início do nosso bate-papo, eu falei que tudo que nós estamos estudando, nós devemos trazer para a nossa vida, se encaixa nesse parágrafo. Ele levou muito as informações do Evangelho de Jesus, desses ensinamentos que nos liberta, esclareceu muitas almas, muitos espíritos que se encontravam na obscuridade. Mas o que ele não fez ou esqueceu de fazer foi trazer essas informações para a sua vida, para fazer a sua autoiluminação. Por isso que no slide anterior, a gente acabou de ler que o que é que eu estou fazendo, levando apenas, ou fazendo com que essas informações eu traga para o meu interior e me transforme.
Com isso, não é para não sermos esses condutores dessas informações. Não, é para levarmos, mas também para que essas informações elas fiquem no meu íntimo e eu faça dessas informações a minha autoeducação, a minha autotransformação. Continua Jacó nos dizendo que doutrinara muita gente, ou pretendia haver doutrinado. E em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientara o imperativo da luz para os corações humanos. Em todas as suas pregações, ele falava da importância dessa luz para nos iluminarmos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia ele, naquele momento, a opacidade da minha alma, como a alma dele estava envolta a essa nebulosa. Eu não digo escuridão, mas envolto a essa nuvem cinza. Mantinha-se o perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ou seja, o seu perispírito, ele percebia que se apresentava no mundo espiritual da mesma forma que estava aqui, preso à matéria densa, que era o seu corpo físico. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós, para ouvir-te os ensinos, enquanto nos demoramos nos atritos do mundo? E aí, Jacó nos chama a atenção sobre a importância desse silêncio interior. Por que desse silêncio interior? Para ouvirmos o que trazemos em nossa alma, para ouvirmos as nossas carências, as nossas inquietações, as nossas dúvidas, os nossos medos, tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser modificado. Eu só vou fazer isso no momento que eu parar e fazer silêncio, escutar a minha alma. Porque não é no barulho, eu não estou falando no barulho do mundo, como aqui hoje, a cidade está fazendo aniversário. Agora mesmo está um barulho imenso para tudo quanto é lado. Tem barulho. Não é desse barulho que Jacó está falando, nem que os espíritos superiores se referem. É no barulho da mente agitada. Da mente agitada, que nós muitas vezes podemos estar em silêncio, sozinhos, mas a nossa mente está a mil, pensando mil coisas. Então, é desse barulho que nós precisamos silenciar. Parar para perceber e fazer ou seguir a proposta que Santo Agostinho nos pediu. Para no final de cada dia, pararmos, analisarmos, observarmos, pensarmos. O que foi que eu fiz hoje? O que foi que eu deixei de fazer? O que eu preciso modificar na minha vida? O que eu penso em melhorar? Porque eu só vou fazer essas interrogações para mim mesma se eu fizer silêncio. E Jacó está dizendo aqui, ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te, para ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus, dos espíritos amigos que estão aí, nos cercando por toda parte, querendo nos orientar, nos auxiliar, e muitas vezes nós não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Nesse mesmo capítulo, segue falando sobre o amparo filial, que é onde Jacó, juntamente com sua filha, eles dois estão dialogando, preparando viagens, em conversação, e ela se aproxima do pai. E aí Jacó nos diz, a sós com Marta, que era sua filha,
de vez que o irmão Andrade retomara as obrigações que lhes eram habituais, a fim de reencontrar-me à noite, não dissimulei a tristeza que me asfixiava. Naquele momento, o seu coração estava apertado. Ele estava se sentindo triste. Ele estava se sentindo um espírito inferior. Mesmo ele ter sido um trabalhador abnegado da seara de Jesus. Um trabalhador abnegado, comprometido. Mas, naquele momento, quando ele chega no mundo espiritual e ele se depara com todas essas interrogações, ele estava se sentindo triste e com sua alma asfixiada. Encontrando-me em lágrimas, a filhinha esforçou-se por reconfortar-me. Estava amargurado, diz ele, vencido. Expliquei-lhe, albergado num campo tranquilo, ele estava ali hospedado, em um lugar de tranquilidade, ele foi acolhido, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, sentia-me indigno de tanto auxílio e ternura. Ele foi bem acolhido no mundo espiritual. Ele foi assistido, ele estava cercado de almas, irmãs e amigas que desejavam o seu bem, mas ele não estava se sentindo feliz. No seu íntimo, em sua alma, havia lacunas, um vazio existencial que lhe dominava a alma. E segue ele nos dizendo, não acendera a própria lâmpada à frente do futuro. Olhe que em toda a fala de Jacó, em todas a sua conversação, ele fala muito dessa luz, dessa lâmpada, dessa claridade. Ali, ninguém me acusava, os espíritos amigos que estavam ali não estavam acusando a ele por ele não ter alcançado essa iluminação. Ninguém me proclamava as deficiências, ninguém estava ali apontando as deficiências dele. Todavia, eu próprio, diz ele, não era estranho à minha posição. Ele não era estranho, ele tinha consciência da posição, da condição de elevação moral dele, ou seja, ele tinha a consciência do seu nível evolutivo, do nível evolutivo que ele se encontrava naquele momento. E essas cobranças que ele fazia para si próprio eram muito constantes e severas. É importante a cobrança que se faça diante de algo que nós queremos modificar em nossas vidas, sabemos que é. Mas quando nós nos cobramos de forma demasiada, para chegar ao ponto de nós nos desequilibrarmos, já vira doença e patologia, desequilíbrio. Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela nos convida a fazermos a nossa reforma íntima, porém, sem martírio. Sem nós nos martirizarmos. Sem querer eliminar o homem velho que trazemos conosco. Porque tudo que nós fizemos no passado foi o que nos levou a construir quem nós somos hoje. Eu só sou o que sou, nós só somos o que somos pelas construções que nós fizemos no passado. Sejam construções positivas ou negativas. E já... Ju, oi? Posso interromper um minuto? Pode. Você estava falando e eu estava me lembrando, né? Jesus, quando ele nos convida, né? Brilha a nossa luz diante dos homens. Eu acho que, quantas vezes, assim como Jacó, a gente fala de luz, né? E a gente não consegue ser luz. Então, eu acho que esse trecho nos fala isso. Não basta ser luz.
Não basta falar da luz. Não basta a gente saber que a luz existe. É preciso que a gente seja a luz. Porque a fé que a gente tem, né? Quando a gente exterioriza essa fé, em verdade, é o que nos dá valor perante a Deus e perante as pessoas também. Né? Não só quando apenas a gente brota da sinceridade, da vivência. Então, a iluminação que Jacó talvez acredite que falte nele, muitas vezes falta na gente. A gente sabe, mas não sabe ser, né? E essa guerra dele, íntima, como você falou, era bom que não fosse com martírio, como você fala desse livro, muito bom que eu já li. Essa conquista íntima, essa elevação teria que ser esse martírio. Mas até o próprio Jacó, um trabalhador ávido, né, da doutrina, se sente, vamos dizer assim, desconectado daquilo que ele pregava, daquilo que muitas vezes ele fazia. Parece que, vamos dizer assim, eu sei da luz, eu sei colocar a lâmpada, mas eu não sei fazer brilhar ela. Como Jesus tanto pedia que fizesse a nossa luz brilhar diante dos homens. Fiquei pensando aqui. Obrigada, Elvira, pela tua contribuição. E se vocês quiserem interromper, gente, como eu estou fazendo pela primeira vez, eu não sei muito bem a dinâmica, mas pode ficar bem à vontade, viu? Para a gente interagir. Eu gosto mais do trabalho quando a gente interage uns com os outros, do que uma pessoa só ficar falando. E eu me lembrei, Elvira, hoje à tarde, a nossa querida irmã Ênia, ela estava falando na palestra que ela fez, ela teve um momento que ela falou sobre algo bem parecido, sabe? E teve um ponto que ela nos chamou a atenção, que para a gente chegar a essa condição de compreender, de perceber ou de desenvolver essa luz que nós estamos trazendo conosco, é necessário o autoconhecimento. E aí ela nos falou sobre a importância do estudo do autoconhecimento. Porque quando nós focamos no estudo apenas para adquirir o conhecimento e ficar no cognitivo, na memória, vai ficar apenas na área da informação. Eu posso conhecer a doutrina espírita de ponta cabeça, saber falar e dizer onde está cada pergunta do livro dos Espíritos e do que se trata aquela pergunta. Eu posso memorizar isso. Se eu tiver uma boa memória, se eu estudar muito, é fácil de acontecer. Porém, o objetivo do estudo é trazer para a nossa vida prática, trazer para o nosso íntimo e transformar esse conhecimento em educação. Quando eu transformo o conhecimento em educação, eu estou buscando ou fazendo essa autoiluminação. E muitas vezes eu estou no movimento espírita, sou trabalhadora há não sei quantos anos, tenho todo esse conhecimento, como foi o caso de Jacó, serviu, ajudou muito, foi diretor da FEB. A gente vê que foi e é um espírito comprometido. Mas o que ele nos traz e revela aqui nesse livro é que ele não utilizou desses conhecimentos para fazer a sua autoiluminação, ou seja, para fazer a sua autotransformação. Porque ele serviu muito, serviu aos outros, ajudou aos outros e a ele próprio. O que foi que ele fez? E essa pergunta é para nós, cada um de nós. Eu estou no movimento espírita há quantos anos? Eu estou servindo, doando farnel, sopa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu estou fazendo tudo isso, é útil, é necessário, é importante. Mas o que é que eu estou fazendo para mim, eu, Juscelia? Estou há 10 anos, 15 anos, 20 anos e eu continuo a mesma pessoa? Em muitos momentos, eu, Juscelia, ainda me percebo assim. Sendo a mesma pessoa, agindo da mesma forma,
tendo o mesmo comportamento. E o convite para nós é fazer com que esses ensinamentos nos transformem em criaturas melhores, vencendo o que cada um de nós estamos trazendo em nossa alma. O orgulho, o egoísmo, a prepotência, a vaidade, tudo isso. Isso é autoiluminação. Mas eu só vou fazer isso se eu me conhecer. E aí, ele, na sua inquietação e no seu diálogo, ainda dialogando com sua filha, Marta fala para ele. Marta, porém, pediu-me serenidade e reflexão. Vamos parar, vamos refletir? Por que está agindo assim? Tipo assim, sabe? Uma conversa com o pai. Asseverou que inúmeras pessoas desencarnaram em minhas condições, do mesmo jeito que ele tinha desencarnado e estava ali daquela forma. Muitas outras criaturas também tinham chegado no mundo espiritual através da porta da desencarnação, levando consigo todas essas inquietações. Todas essas inquietações. E ali a sua filha lhe chama a atenção. Então, muitos companheiros traziam densas obscuridades consigo e nem por isso deixavam de operar contentes e serviçais, na conquista de mais nobres expressões da personalidade. Bom, eu estou aqui, eu cheguei desse jeito, eu estou nessa condição. O que é que eu devo fazer para me melhorar? É ficar prostrado, sofrendo, chorando, me lamentando pelo fato de eu não ter conseguido vencer uma dificuldade? Ou é colocar as mãos na massa e fazer algo, movimentar algo para sair daquela situação? Isso no mundo espiritual e aqui também. E aqui também. E aí ele continua falando, não era lícito entregar-me, já estava despertando, acordando, naquele modo, ou daquele modo, ao desânimo. Ainda houvera perdido o tempo de todo. Não, né? Ainda que houvesse perdido o tempo de todo, não me cabia supor que as lágrimas bastasse ao trabalho redentor. Ali naquele momento ele já estava despertando para dar um novo rumo na sua vida. E quando eu li essa parte, eu me lembrei de Paulo de Tarso. Se ele tivesse ficado na acusação e não tivesse modificado a sua vida, o que será que teria acontecido com ele? Assim é com cada um de nós. O que é que eu devo fazer quando eu me vejo em uma situação assim ou parecida? É ficar chorando, lamentando, depressivo e muitas vezes até querer me suicidar? Ou eu enxergar a vida de outra forma, por outro ângulo? Reparando-me o sincero propósito de reajustamento, Marta bondosa, naturalmente interessada em consolar-me, propôs uma expulsão rápida. Bom, eu vou lhe levar para algum lugar, para tentar tirar ele daquela situação que ele estava vivenciando, de melancolia, de cobrança, de inquietação íntima. Dispunha das horas para auxiliar-me. Ela podia fazer isso. Ela sabia de meu íntimo desejo de visitar a Califórnia, atendendo aos apelos do coração. Por lá, alguns laços queridos me aguardavam o espírito. E mesmo diante de todas as inquietações que trazia em sua alma, ele tinha merecimento para ser assistido. Não estava abandonado. Os espíritos amigos estavam com ele, lhe ajudando a passar por aquela situação. Acariciei o projeto com alegria quase infantil.
A inquietação e a curiosidade que me marcaram os passos na jornada terrestre estavam inteiras dentro de mim. Além disso, a excursão teria maravilhoso caráter sobre o esplendor solar. Abafei as preocupações que me torturavam e apresentei-me. Há breve tempo, achávamos fora do abençoado pouso de serviço e de refazimento. Já estavam indo, visitar outras paragens. A claridade do dia, as vizinhanças não apresentavam senão o aspecto de longa massa de matéria opaca. Nas cercanias, não cheguei a vislumbrar nem mesmo a ponte que reconhecera na noite da véspera. E, distanciando-nos do burgo, que era aquele povoado, aquele lugarejo, aquele lugar que eles estavam, venturoso, notei que atravessávamos outras colônias espirituais, cheias de vegetação e casario, embora menos ricas de beleza. E aí ele vai descrevendo a situação que ele vai observando, juntamente com a sua filha, nesse passeio que ele está fazendo. Respondendo-me às interpelações, informou-me a filha de que sempre nos é dado visitar os planos inferiores e consultá-los, não se verificando o mesmo quanto às esferas superiores. Então, é muito mais fácil para nós, espíritos, seja na condição de encarnados ou de desencarnados, estarmos em conexão com aqueles que estão em uma condição igual à nossa ou inferior. Porque para, nesse caso, visitar uma esfera superior ou em conexão com espíritos superiores, nós precisamos de elevação moral e espiritual. E aí, para visitar os inferiores, é mais fácil porque estamos todos, digamos que, no mesmo nível evolutivo. Penso que estacionaria longo tempo nas paisagens sobre os meus olhos, se Marta docemente não me chamasse a atenção para os objetivos que nos conduziam. Então, tinha um objetivo. Nestes planos, disse-me a filha, a ligação mental com a Terra ainda é enorme. Muita gente que matou o tempo vive por aqui, com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência na carne, que estima viver, por enquanto, quase que exclusivamente do passado. E aqui ele vai nos falar como é importante aproveitarmos o nosso tempo. Aproveitarmos o nosso tempo para fazer o melhor que podemos. Porque lá ele está aqui descrevendo que existe muitos espíritos, um lugar, digamos, uma comunidade onde existem espíritos que foram aqueles que perderam muito tempo enquanto estava encarnados. E aí nos chama a atenção como é que eu estou aproveitando o meu tempo de agora. Estou aproveitando para fazer e doar o meu melhor? Continua ele nos dizendo, graciosamente acentuou. É o pessoal da omissão. Suponha-nos muito longe de atingir a estação de destino, quando a ternura filial me indicou a linda paisagem da
Califórnia. Julguei fosse descortinar antes os formosos panoramas da Serra Nevada, contrastando com as águas soberbas do Pacífico. Entretanto, já pisávamos o chão norte-americano. Quando a gente lê, eu fico me colocando, né, no lugar desses espíritos e pensando como seria, como fazer uma viagem dessa natureza, observando de forma assim livre, observando tudo aquilo. E ali, naquele momento, ele estava esquecido de dição, porque a filha usou dessa estratégia para tirar tipo da mente dele, em alguns momentos, a experiência age para o leitor faminto de informações. Não guardo a prego forças e elementos inapreciáveis ao senso tão difícil explicar minha rápida jornada ao oeste dos Estados Unidos. E aí ele disse que não tinha como ele descrever, para nós encarnados, entender aquele momento e o que ele estava vivenciando ali. Porque muitas vezes o nosso entendimento ele é limitado para compreendermos determinadas informações, verdades, relatos que os espíritos nos apresentam. Eu posso até estar estudando, mas a questão de entender em sua profundidade muitas vezes foge do meu entendimento. Se um europeu culto, continua ele dizendo, precisa cuidar ao comunicar-se com um esquimó, de modo a não ferir-lhes a posição mental e a fim de não ser tomado por mentiroso, quer dizer das medidas que um espírito desencarnado deverá adotar em face de um amigo ainda enclausurado num corpo físico, né? Então, tem muitas questões, como nós falamos, que só iremos compreender quando estivermos livres do corpo físico, da matéria, quando nós, espíritos, estivermos em uma condição evolutiva mais avançada, evoluída, desprendida. Porque enquanto estivermos presos ao corpo físico, muitas coisas que os espíritos tentam nos dizer e trazer como informação, vai ficar sem entendimento por nossa parte. Então, continua ele dizendo sobre essa visita significativa, que após saciar a sede afetiva, junto de corações particularmente queridos, a minha alma surgiu-me certo propósito invencível, recordando minha passagem pelas terras abençoadas da América, lembrei alguém a cuja inteligência e bondade nunca dispusera suficiente admiração. Fitou-me a filha, como adivinhar-me os pensamentos. Antes, porém, que me dirigisse a palavra, consultei de improviso. Marta, não seria possível avistar-nos com, eu não lembro, Thomas Edison, parece que é. E aí ela sorriu compreensiva, deu-me o braço generoso e tomamos a direção norte. Descorridos alguns minutos, alcançávamos sublime paisagem. Além, nós que defrontávamos extensas comunidades
evidentemente ligadas à herança espanhola. Aportávamos agora em vasto círculo de educação anglo-saxônia. Parece que é assim que fala, né? Eu vi que tá aí, Perfeito, senhora. é professora, pode me corrigir, que nada mais é do que povos germânicos que migraram para a Grã-Bretanha por volta do século V, após a retirada romana. Passei a usar o constrigede, assim, Elvira, que nada mais é do que um apertado inglês, ou seja, uma forma de falar uma língua sem muita clareza, né? O inglês improvisado, vamos dizer assim. É o inglês improvisado. Conduziu-me Marta, nobre edifício onde expôs o propósito que nos movia a um cavalheiro de respeitável figura. Mas, surpreendido, ouvi o interpelado anunciar que o grande benfeitor já fora avisado quanto à nossa visita e apresentava-se para o encontro, ou seja, alguém especial que estava ali e que ele iria encontrar já estava lhe aguardando. Acostumado no Brasil às longas conversações, embora jamais desprezasse o valor das horas, tentei, acanhado, renunciar à satisfação que pedira. Contudo, o prestimoso irmão que nos atendia esclareceu que durante o ano de 1947, o grande inventor destacou maior percentual de tempo para rever amigos de outra época. Esse grande amigo dele só tinha 15 minutos para ouvi-lo. E aí ele falou, puxa, o que é que eu vou falar em 15 minutos? Quase nada. Então é melhor eu desistir. Mas aí ele insistiu e foi ter essa conversa com esse grande amigo, né? Enquanto aguardávamos, indaguei a minha filha sobre a barreira das formas de expressão verbal. Será que para comunicarmos uns com os outros no mundo espiritual, também tem uma barreira aqui, tem uma dificuldade, tem algo que dificulte isso? E aí, continuaríamos, além da morte, assim isolados uns dos outros, pelas fronteiras linguísticas? Será que precisa isso? Os desencarnados no Brasil não poderiam penetrar os tesouros da civilização de outros povos em razão do idioma, convertido desse modo num cárcere? Precisa ter essas barreiras? E aí ele começa a fazer todas essas interrogações para a filha. E aí Marta explicou-me com paciência que o espírito dos lares nacionais domina nos círculos mais imediatos. A mente encarnada, à medida de nossa elevação, encontraremos mais largas demonstrações de entendimento coletivo. Quanto mais eu me elevo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu entendo de alguma coisa, eu vou ter facilidade para compreender essa massa ou o todo. Mas se eu fico presa, se eu não me esforço para aprender as coisas, algo, seja uma língua, seja uma técnica, seja uma profissão, em qualquer área que seja, eu vou me reduzindo, eu vou me limitando. E eu vou ficar apenas naquele círculo de pessoas que falam, que entendem,
aquela mesma língua. Eu não estou falando apenas língua de conhecimento, né, de língua A, B, inglês, espanhol, não. Quanto mais eu aprendo as coisas, sejam elas o que for, mais facilidade eu tenho de interagir uns com os outros. Quanto mais eu aprendo, eu amplio a minha forma de interagir, de conversar, de estar com outras pessoas e de entender determinados assuntos. Então, Marta, ela continua dizendo ao pai. Oi? Rapidinho. Joana, em um dos seus livros, eu não me lembro qual agora, ela disse que a estagnação espiritual é uma forma de sombra. Então, não só como você falou, a língua, né? A ociosidade do tempo aqui na Terra pode ser uma estagnação espiritual. E, para Joana, é uma espécie de sombra para nós, né? Tipo assim, exige ainda mais, e exige que eu trabalhe mais para evoluir, para me transformar. Eu achei muito interessante quando ela fala aqui, já no finalzinho, ela diz, se nos encontramos na realização A, por mais desejemos a realização B, não lhes atingiremos as vantagens sem preparo, serviço e aplicação. Eu estou na condição A, mas o meu desejo é B. Mas se eu não saio do A, eu não vou para o B. Pois é, ninguém ascende sem trabalho, né? Ninguém se eleva sem mérito, sem esforço. E esse progresso, ele não vem do dia para a noite. A gente sabe muito bem, por isso que temos as tantas encarnações. Ele é gradual e olha o pior quando eu penso nisso. Ele é gradual e ele é proporcional à minha elevação moral, né? Então, o tempo perdido para nós, enquanto encarnados, é muito, vamos dizer, punk, como fala meu filho, né? Então, eu me omito diante do bem, eu não faço mal, mas também não faço bem. E isso é uma forma de atraso perante as leis divinas. Se a gente bem soubesse, né? Então, às vezes, só fazendo um adendo, quando as pessoas fazem assim, por que tu estuda tanto? Eu digo assim, nem eu sei. Mulher, como é que tu sai daqui para ir para fazer uma palestra, perder, entre aspas, tempo, né? Em birimbau? Eu digo, quem sabe, por que será? Né? Então, a gente tem que repensar, né? Isso que Jacó está falando para a gente tem que repensar o tempo todo o nosso tempo, a nossa luz, a nossa sombra, né? E por isso que o estudo, por mais que a gente estude, a gente só sabe que eu só sei que nada sei. Bem, gente, nós já estamos chegando aqui no final do nosso estudo de hoje. E eu achei muito importante toda essa história, todo esse chamamento de Jacó. É muito importante, né, que nós possamos refletir sobre cada parágrafo, cada página, no livro de uma forma completa. Mas aí Jacó pergunta, nessa conversa que ele tem com Thomas Edison, e aí ele pergunta, ainda pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que me respondeu sorrindo. Eu achei muito, muito reflexivo essa colocação, onde ele disse, o Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera passada e no círculo em que respiramos presentemente. E aqui o mais importante para pensarmos e refletirmos. Agora, porém, meu caro Jacó,
não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo? Com todas essas informações que nós estamos recebendo, será que não está na hora de nós pegarmos todas essas informações desses espíritos amigos que têm se esforçado tanto, mas tanto mesmo, para nos ajudar através de informações preciosas que vêm nos convidar à transformação interior e fazer com que essas informações, esses ensinamentos, eles se transformem nessa lâmpada divina que precisa ser ligada, acesa em nossas almas, no nosso interior, em nossas vidas. Porque o convite de Jesus, o convite dos espíritos, irmãos e amigos, é para nós fazermos de todo o conteúdo, de todas as informações, de todos os ensinamentos, essa luz que nos conduz de volta à casa do Pai. Que tenhamos em Jacó, que tenhamos em André Luiz, que tenhamos em tantos outros espíritos que passaram por muitos desafios, como Ivone do Amaral Pereira, espíritos como referência para nos ajudar na nossa condução, nos transformando em criaturas melhores, e que essa luz que Jacó tanta falta sentiu quando chegou no mundo espiritual, por ele não ter se auto-iluminado com tudo que ele sabia, com tudo que ele fez, que ele sirva de exemplo para nós, trabalhadores da doutrina espírita, que somos, fazer com que esses ensinamentos eles sejam refletidos todos os dias de nossas vidas, todos os momentos que nós nos lembrarmos de uma página que lemos, de uma conversa que tivemos com uma pessoa, de uma palestra que assistimos, de um curso que participamos, e fazer com que eles nos transformem em criaturas melhores, criaturas auto-iluminadas. Mas eu só vou conseguir fazer isso a partir do momento que eu descobrir, perceber, entender o que eu preciso modificar em minha vida. Que talvez foi o que faltou para o nosso irmão Jacó. Pegar todas essas informações e trazer para ele. E agora eu faço o quê? Para mim e não para os outros. Porque quando a gente sair daqui, é o que será cobrado a cada um de nós. O que você fez, você recebeu. Então, eu acho que o estudo, para mim, do jeito que eu fiz assim, fica interessante. E eu peço desculpa a vocês, se vocês em algum momento se sentiram assim. Eu gosto mais de um bate-papo, de uma conversa, de uma troca de um fala uma coisa, o outro fala outra. Mas aqui nós estamos. E se me foi pedido para fazer desse jeito, eu fiz. E conversei muito e acabou não lendo tudo que precisava ter lido, ou falado, ou comentado. Me perdoe se não pude fazer melhor, viu? Desejo a todos muita luz, muita paz, e me coloco à disposição para outras oportunidades, que não seja dessa forma, que seja em outro formato, mas estamos aqui para servir na seara do Cristo. Gratidão pela atenção e pelo carinho de todos. Nós aqui agradecemos, foi maravilhoso, né? Mas fique à vontade
para fazer esse chamamento às pessoas, né? Aqui, porque muitas pessoas não leram o livro. Eu gosto muito de trazer o livro, mas não impede que você futuque, dê um beliscão em um, beliscão em outro, né? O importante mesmo é, como diz aqui Tereza, que você deu o seu melhor, né? E foi maravilhoso. Nós agradecemos essa luz, vamos pegar agora o gancho aí de Jacó, né? Esse apelo à espiritualização, à iluminação da nossa consciência enquanto espíritos, né? Clareando assim a nossa alma. Vamos pegar agora o gancho de tanta luz aí que Jacó nos falou agora, né? Então, gratidão. E seu Mário? Estou feliz pela lição que foi dada, inclusive agradecer às pessoas que estão retornando hoje. Eu vi Tereza de Paula, tudo bom, Tereza? Gostaria de fazer a prece? Pode Tereza? ser, Silmário, pode ser sim. Fica à vontade, viu? Jesus amigo, aqui estamos a agradecer pela oportunidade de aprendizado e que nós possamos despertar, Senhor, para servir cada vez mais na tua seara de luz. Pedimos força, coragem, resignação. Pedimos nos auxilie em nossa transformação moral para que cada dia possamos ser um pouquinho melhor. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E assim, com certeza, chegaremos mais próximo de ti. Gratidão e na certeza de que estás conosco, te pedimos para finalizarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Conforme a própria Tereza, pedimos para finalizar os trabalhos de hoje, desejando a todos muita paz, uma boa semana, muito trabalho e saúde, principalmente para trabalharmos, para fazer com que brilhe nossa luz.